Olá, como é que você está? É um grande prazer para nós entrar aqui em contato com você, porque nós temos um objetivo de anunciar, de proclamar o Evangelho das riquezas insondáveis de Cristo, a boa notícia para o homem de que Deus se importa com gente e que quer salvar a gente do jeito tão complicado que nós somos de ser gente e nós nos tornarmos pessoas mais adequadas. Aqui estão os links na sua tela, que você pode entrar em contato conosco, que é youtube.com/PIBlondrina, PIBlondrina 1, e facebook.com Programa Café e Fé, tudo junto. A gente sempre fala aqui, porque a gente quer contar com você e ter você como um parceiro, porque nós não queremos viver isolados, nós queremos ter essa intimidade, que é um assunto que eu vou tratar hoje. Você pode ser realmente um aliado nosso, no fato de poder orar por nós, orar por este programa, para que ele possa se desenvolver na graça de Deus. Você pode também contribuir para que nós possamos nos manter, a contribuição das pessoas que fazem com que esse programa realmente exista, e você também pode compartilhar para que outras pessoas tenham o conhecimento do programa, ok? Nós vamos a um pequeno devocional e já a gente volta. Bom dia, graça e paz. Estamos aqui novamente reunidos em torno do nome da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e da Palavra de Deus. Eu queria ler com vocês hoje, para a nossa reflexão, um texto que se encontra em João, capítulo 3, versículo 3. É um texto bem conhecido. Esse texto, na realidade, eu chamo ele de o DNA da nossa comunidade, que é o novo nascimento. Jesus, quando ele foi conversar com Nicodemos, aliás, quando Nicodemos foi conversar com Jesus, nesse capítulo 3 de João, ele foi ter de noite com Jesus e ele chama Jesus de rabino, ele chama Jesus de mestre, e Jesus, nesse versículo 3, ele responde para Nicodemos o seguinte: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e tornar a nascer segunda vez? Nicodemos vem conversar com Jesus e Jesus vira para ele e fala da importância do novo nascimento. Mas Nicodemos, como muitos de nós, não entendemos, não compreendemos o que é o novo nascimento. E como é que você diz isso? Eu digo isso pela resposta de Nicodemos aqui, aliás, pela pergunta de Nicodemos. Porque perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Jesus está falando de uma realidade espiritual e Nicodemos está entendendo de uma realidade temporal. Jesus está falando de algo eterno, ele está falando de um nascimento do alto, e Nicodemos está pensando que é um nascimento terreno. Quando Jesus está dizendo aqui sobre a necessidade do novo nascimento, ele está falando aqui
da necessidade de um novo nascimento espiritual. Por que nós precisamos nascer de novo? A palavra de Deus é clara que todos nós nascemos em pecado. A palavra de Deus é clara quando ela diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a palavra de Deus também é clara quando ela diz que Jesus Cristo veio a esse mundo para tirar de dentro de nós o nosso pecado. O que é novo nascimento? O novo nascimento é uma obra divina. O novo nascimento é uma obra sobrenatural que Deus faz ou Deus fez por nós em Cristo Jesus. Quando Jesus morreu naquela cruz, a palavra de Deus diz que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Quando nós lemos Romanos capítulo 6, versículo 6, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Quando Jesus está falando com Nicodemos sobre a importância do novo nascimento, ele está falando para Nicodemos da importância de nós crermos que quando Cristo morreu lá naquela cruz, o nosso velho homem foi com ele crucificado. A palavra de Deus é clara quando ela diz: se alguém está em Cristo é uma nova criatura. E como é que eu faço para Cristo estar em mim? Eu preciso crer que o meu velho homem foi crucificado com ele lá naquela cruz. Que o Espírito Santo de Deus revele essa verdade ao seu coração. Fique agora com a reflexão com o pastor Glênio e até o próximo programa, se Deus quiser. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Hoje nós vamos conversar um pouco aqui sobre intimidade, um desafio de amor. Eu gostaria de orar antes de nós começarmos a conversar. Nosso Pai, nós reconhecemos a nossa limitação e incapacidade para tratar de um assunto tão adequado e tão necessário. E nós te pedimos, Pai, que Tu fales conosco e através de nós, e também que Tu toques nessas vidas que estão vivendo numa superficialidade de relacionamento. Que o Senhor dirija o coração de cada um. Tu sabes como nós somos individualistas e egoístas e temos muita dificuldade de renunciar ao nosso papel de parceiro, de poder ser parceiro, e temos o comando das coisas. E nós te pedimos que Tu fales aqui com cada um de nós e hajas em cada um de nós, para que em tudo o Senhor Jesus Cristo tenha a primazia das nossas vidas. É o que nós te pedimos, no nome dEle. Amém. Almas gêmeas instantâneas é o que a mídia normalmente tenta produzir. Como nós podemos ser pessoas íntimas no primeiro encontro? Isso não existe. A intimidade é sempre um processo, é uma caminhada. Evidentemente que nós temos que ter algumas afinidades. Ninguém se aproxima sem afinidades químicas, sem afinidades físicas, sem afinidades psíquicas, sem alguns desejos, alguns aspectos humanos,
Mas isso não garante uma intimidade significativa. Nós oramos para que Deus nos dê parceiros e esses parceiros possam corresponder no processo da relação, porque há muitas diferenças e essas diferenças começam a corroer a relação. Então, como é que a gente pode ter uma intimidade? O que é intimidade? O que se torna realmente uma intimidade? É quando duas pessoas começam a se desarmar para poder se tornar um só. Porque Deus disse assim: deixará o homem, seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Mas essa intimidade não é como a aproximação do porco-espinho, a dança do porco-espinho na região do Canadá. Frio, eles sentem muito frio e se aproximam um do outro. Mas quando se aproximam, os espinhos de um começam a espetar o outro. Aí eles se separam e vira essa dança, que é aproxima, se espetam, depois se separam, sente frio, se aproximam e fica isto numa espécie de relação que não se consuma emocionalmente. O que Deus tinha em mente para toda essa ideia de aumentar a intimidade do cônjuge? Nós fomos construídos com necessidades de conexão, com vínculos de pertencimento. E é algo que Deus instituiu em nós quando nos criou. Mas o que faz com que nós não nos conectemos adequadamente? Nós fomos criados para ter proximidade um com o outro. Mas precisamos da proximidade primeiro com Deus. Aquilo que o escritor de Eclesiastes chamou de um cordão de 3 dobras. Nós temos um cordão que se arrebenta, 2 dobras também arrebenta, com mais dificuldade, mas de 3 dobras ele se torna muito firme. A intimidade é esse estado de que o casamento precisa de amor e firmeza e limites. É uma palavra hoje muito usada. Você não pode invadir a privacidade, mas não pode se esconder do pertencimento. Vocês estão num processo de interação. Devemos ver a intimidade como algo pela qual trabalhamos juntos enquanto estamos num processo de crescimento. A intimidade é bom para o casamento. Sem os devidos cuidados, ela vai ficar atrofiada, assim como uma planta. A planta. E quais são estes elementos que são essenciais para que isto cresça? Primeiro, nós precisamos ter cuidado com as palavras que ofendem. Mágoa. Mágoa é uma doença tremenda. Ela gera desconexão. Por isso, nós vamos trabalhar mais um pouquinho ali na frente sobre perdão. Uma palavra, espécie de varinha de condão para produzir intimidade.
Existem diferentes expressões de intimidade. Às vezes só precisamos que nosso cônjuge saiba o que nós estamos pensando. A comunicação. Como falta comunicação? Nós não conversamos. A comunicação é o ponto nevrálgico de qualquer relacionamento. Caminhando pelo meio das dificuldades, nós precisamos nos abrir, nós precisamos falar, nós precisamos conversar. A intimidade surge do diálogo, da conversa. É a expressão de compartilhar as emoções. Eu sou uma pessoa que retenho muito as emoções. E nem sempre eu digo as coisas que eu deveria falar com a minha esposa. E isso gera uma certa dificuldade no nosso relacionamento. Agora, a primeira questão que nós vamos trabalhar é a questão do self. E eu vou dar uma paradinha aqui e logo nós vamos recomeçar. Quem sou eu? Eu tenho pontos fortes e tenho pontos fracos. O meu ser precisa ser conhecido. O problema é que eu não gosto de mostrar meus pontos fracos. E eu gosto muito de ser aplaudido nos meus pontos fortes. Então, normalmente eu acabo falando muito dos meus pontos fortes para que eu receba os aplausos e o reconhecimento. Mas isso também vai produzir de algum modo ciúme, inveja, vai produzir uma reação de não conformidade. Parece que não parece autêntico. Os pontos fracos eu oculto para que eu não receba uma crítica. E como eu conheço esses dois pontos fortes e fracos, eu tento vender uma imagem para a minha parceira mais proeminente. E quando falam dos meus defeitos, eu me sinto irritado. E nós precisamos aprender a falar de quem nós somos, das nossas histórias, de onde nós viemos, o nosso ambiente familiar, as dificuldades que a gente encontra na família, né? Sem medo de ser acusado disso, daquilo. É falar descontraído. Quando o cônjuge parece não ser capaz de realizar uma tarefa, nós precisamos não ficar discutindo e brigando, saber por que isto aconteceu ou acontece. A ideia de nós procurarmos compreender o seu companheiro, de modo que ele possa se revelar sem medo, ver os seus históricos. Muitos foram abusados de modo do poder, abuso de autoridade,
abuso de pais tirânicos ou abusos na vida íntima. E essas pessoas precisam se mostrar um para o outro, não viver em esconderijos, tentar mostrar quem elas são de verdade. Quando esse trabalho é feito, né, isso é curador. Isso é muito curador. E quando se tem a Deus como nosso tudo, nós podemos gerar uma transparência do nosso ser. Outra coisa que eu chamo de atenção é a confiança. É um elemento profundo para a intimidade. Muito importante a capacidade de confiar e ser confiável. Mas essa confiança não é no sentido da pessoa ser perfeita, mas poder encontrar no outro a possibilidade de aceitação do que você é, do que você faz, daquelas coisas da vida. Eu queria até chamar a atenção, por exemplo, que quando você casa, você promete fazer uma série de coisas ali e diz que vai ser na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte separe. Mas passado um tempo, essas promessas, parece que elas se perdem e falta a autenticidade na gente para dizer o que nós somos, o que nós fazemos, né? Falta uma coisa muito séria que é a honestidade. Em alguns lugares dentro dos nossos corações, nós temos uma necessidade, alguma coisa que foi perdida, que é a necessidade de confrontos honestos, honestidade, sinceridade. De fato, algo no coração humano precisa de outro coração que possa confrontar com honestidade, com seriedade, as idealizações que nós criamos. Certamente não posso ter intimidade com outra pessoa a menos que esta esteja disposta a ser honesta comigo e eu honesto com ela, sem medo de me revelar e de receber a revelação dessa outra pessoa. Para ser íntimo de um parceiro de casamento, nós precisamos desse tipo de honestidade. Você vê, a intimidade requer confiança e a confiança requer honestidade. Eu não posso confiar em alguém que é desonesto. Eu não posso confiar naquele que está roubando. Você tem que ter confiança em alguém que tem honestidade. Quando estamos dispostos a ser honestos, podemos confessar nosso comportamento errado, podemos pedir perdão. E outro componente da intimidade fundamental é exatamente o perdão. A raiva e a frustração parecem ser um risco ocupacional do casamento. A gente fica irritado com o outro por qualquer coisinha, por qualquer bobagem, e aquilo começa a virar uma cultura, um estilo de vida. E em alguns momentos do processo do casamento, todos nós sentimos raiva e frustração com o nosso amado, e
a lata de lixo vai se enchendo e fica ali, e a coisa vai adoecendo, e as nossas relações vão se tornando cada vez mais desgastantes. Como é que faz agora? Perdão. E esta é uma palavra difícil, sabe por quê? Alguns acham fácil perdoar até ter com que perdoar. Aí o negócio aperta. E quando a gente tem que perdoar coisa que aparentemente para a nossa cultura, para o nosso ponto de vista, não tem perdão. Aí não tem jeito. Mas o perdão é uma qualidade que é de Deus. A Bíblia diz, contigo está o perdão, para que tu sejas reconhecido, temido, observado. E Deus nos capacita com o perdão para que nós perdoemos. Não existe possibilidade de haver algo íntimo sem perdão. Todos nós pisamos na bola. Não existe esse casamento, esse relacionamento que não tenha feridas, que não tenha mágoas, que não tenha dores. Só que, se eu retiver esse assunto, vai minar a intimidade e o relacionamento. Eu vou dormir com aquilo na cabeça, eu vou acordar com aquele gosto de cabo de guarda-chuva, eu vou viver uma vida relacional com grande peso. E o Senhor Jesus Cristo, quando os discípulos vieram perguntar, Pedro veio perguntar quantas vezes deveria perdoar alguém. A cultura hebraica dizia, no conceito rabínico, que você devia perdoar uma pessoa até 3 vezes. Fora disso, é sangue de barata. E Pedro trouxe uma matemática já bem, mais do que o dobro. Ele disse, Senhor, 7 vezes está bom? E Jesus disse, não, Pedro, não é 7 vezes, é 70 vezes 7. E segundo a expectativa do texto de Lucas, é 70 vezes 7 ao dia. Ou seja, 490 vezes ao dia. Ou seja, a cada 3 minutos, perdão. Ô, gente, mas não é possível isso, não. Não é possível por você. É possível por meio de Cristo. Jesus Cristo não veio aqui para mandar nós perdoarmos as pessoas. Ele veio aqui para ser em nós o perdão das pessoas. E para que isto aconteça, eu preciso sair do palco. Eu preciso sair de cena. Eu preciso ser tirado do patamar da vida, para que Ele seja a minha vida. E quando Ele for a minha vida, o perdão virá de modo absolutamente natural. Eu respiro por dia, por minuto, cerca de 17 vezes, saindo gás carbônico e entrando oxigênio, saindo morte e entrando vida. E eu tenho Jesus Cristo como minha vida, e Ele vai tirar de mim a mágoa e o ressentimento, e vai colocar em mim a capacidade de perdoar para ter intimidade. Você não vai ter intimidade relacional com seu parceiro sem o perdão. E você não vai ter a condição de perdoar sem Jesus Cristo. Eu não estou falando sem religião, sem Jesus Cristo. Aquele que morreu uma morte que não era dele, aquela morte era sua, aquela morte era sua, aquela morte era minha, e ressuscitou para ser a nossa vida e ser o perdão para termos verdadeira intimidade. Quando eu falei isso uma vez, um casal me disse, aqui nesse ponto, foi nesse ponto que nós ganhamos a libertação da nossa história. Eu espero que Deus lhe dê também libertação da sua história de ego para ganhar a história de Cristo, ok? Fica aqui o nosso abraço e eu espero encontrar você no próximo programa, se Deus assim o quiser. Até lá!